Bom dia! Hoje vamos falar sobre um dos países mais fortes no quesito economia, a Alemanha. Após ter passado por diversas turbulências como as guerras mundiais, hoje é considerada a maior potência econômica da Europa e a quarta maior em nível global. Vamos aprofundar um pouco a história para que você também entenda. Antes do início da Primeira Guerra, durando até um tempinho depois, a Alemanha sofreu um aumento gigante na inflação do país. Com a desvalorização da moeda, o marco, os salários eram altos, porém, os preços das mercadorias sobrepunham o poder aquisitivo dos alemães. A fim de promover uma melhora no setor de consumo, os bancos ofereciam empréstimos com juros de 5% ao ano, e as máquinas de produção de cédulas trabalhavam dia e noite. Ao fim do conflito e com a derrota alemã, o país estava acabado. Grande parte do seu território e todas as suas colônias foram perdidas. A extração de carvão e ferro caíram muitíssimo, e esses foram somente alguns dos efeitos. Porém, mesmo com esse caos todo, algumas partes da produção ainda funcionavam, como a indústria automobilística, que se manteve resistente. No entanto, quando se tratava da exportação, com a desvalorização da moeda alemã, os automóveis eram vendidos por preços extremamente baixos. Foi decidido por um tempo transformar a Alemanha em um país prioritariamente agrícola, conhecido como Plano Morgenthau. Mas essa ideia foi rapidamente descartada por ser considerada absurda. A economia continuava a piorar e não parecia que iria se recuperar tão cedo. Como não entravam em um acordo sobre muitos aspectos, acabou se dividindo a Alemanha entre a Alemanha Ocidental e a Alemanha Soviética. A economia somente conseguiu voltar a caminhar quando um homem chamado Ludwig Erhard implantou um plano de livre mercado no país, que combinava uma reforma monetária com a abolição do controle econômico, reduzindo a oferta econômica em 90% e emitindo um novo marco. O país começou a se recuperar, e algum tempo depois a rotina de compras e vendas voltou a acontecer, e a partir disto continuou e continua a crescer, se tornando hoje uma das maiores economias do mundo. Por conta da alta tecnologia investida em diversos aspectos do país, a indústria mostra-se extremamente desenvolvida. Mesmo tendo sido atingida pela crise econômica de 2008, a economia alemã mostrou-se forte perante os impactos externos, visto que os efeitos não foram como em outros locais da Europa. De acordo com o PIB de 2018, a Alemanha ocupa uma das maiores posições como maior economia do mundo. Os principais setores econômicos são o setor industrial, com indústrias químicas e de medicamentos e de automóveis, principalmente. A tecnologia, finanças, construção civil, equipamentos médicos por conta do bom investimento, turismo e agricultura. A taxa de desemprego, pasmem, é de 3,1%. Isso segundo dados de junho de 2019. A população abaixo da linha da pobreza é de 14,4%. E a carga tributária, que são os impostos e taxas, é de 43,8% do PIB. Ambos os dados são de 2017. Os principais produtos agropecuários produzidos são batata, trigo, cevada, beterraba, frutas, couves, bovinos, suínos e aves. Os principais produtos industrializados produzidos são ferro, aço, carvão, cimento, produtos químicos, máquinas, veículos, ferramentas, eletrônicos, alimentos e bebidas, construção naval e têxteis. Seus principais parceiros econômicos são a França, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, Itália e China. Segundo dados de 2017, as exportações rendem quase US$ 1,5 trilhão de dólares, enquanto as importações mal passam de 1 trilhão. O saldo da balança comercial teve um superávit. A Alemanha costuma exigir de seus profissionais uma qualificação boa, independentemente de sua área, seja a pessoa um cirurgião ou um padeiro. Isso acontece porque a maioria dos jovens alemães vem perdendo o interesse em conseguir uma graduação, já que para muitos jovens na Alemanha, o caminho para ter um bom emprego e salário satisfatório não se resume a um diploma acadêmico. Os cursos técnicos, que possuem uma menor duração, são os mais procurados, pois são uma garantia de entrada rápida no mercado de trabalho.
Em média, os cursos possuem cerca de 3 anos de duração, e segundo pesquisas, essa formação garante dinheiro suficiente para cobrir as despesas, ir de vez em quando a um restaurante e viajar durante as férias. Há também um modelo dual, o qual se resume a uma espécie de relacionamento mútuo entre empresas e alunos. Antes dos alunos saírem do ensino médio, os professores lhes apresentam a oportunidade de ingressar na formação dual, que funciona da seguinte maneira. Os alunos que obtêm boas notas procuram uma empresa que possui a necessidade de determinados cargos e se oferecem para preencher a vaga futuramente, como em uma entrevista de emprego. Após essa etapa, os alunos prestam uma prova, ao concluir o ensino, e dependendo do número de acertos, é definido o tempo de seu contrato. Além disso, a empresa, em parceria com as câmaras de comércio, que definem as competências necessárias para cada profissão, desenvolvem as provas comuns, em níveis estadual. Controlam a qualidade da formação recebida e certificam as empresas formadoras. Dessa forma, há um controle sobre a necessidade e demanda para cada área, e acredita-se que, devido a esse controle, que a taxa de desemprego entre os jovens esteja abaixo de 7% na Alemanha, fazendo com que o país tenha a mais baixa taxa de desemprego juvenil na União Europeia. A participação das empresas alemãs no sistema de formação dual chega a 21%, e mais de 500 mil de novos aprendizes são treinados a cada ano, de acordo com os dados do Escritório Federal de Estatísticas da Alemanha. Poucos países da União Europeia contam com tantas mulheres no mercado de trabalho quanto a Alemanha. Em 2017, o número de mulheres que seguiam a carreira profissional eram 18,4 milhões. Isso corresponde a mais de 75% das mulheres com idade entre 20 e 64 anos. Por conta do pouco interesse alemão na busca por uma especialização acadêmica, os brasileiros que saem do país buscam cursos de graduação dentro da Alemanha, já que a maioria dos cursos possuem como língua oficial o inglês. A Alemanha é um dos países que investiu muito na questão dos refugiados, pois, de acordo com o economista alemão professor Marcel Fratscher, presidente do Instituto de Pesquisa Econômica de Berlim, eles iriam auxiliar na questão do envelhecimento da população alemã. Bom, galera, esse foi o nosso resultado do Maqui Fala sobre a Alemanha. Esperamos que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.